Gente, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, de verdade. Vamos lá, esse aqui é o seguinte, é um vídeo diferente de todos os vídeos que eu já fiz aqui, eu acho que é diferente, eu espero que seja, dos últimos dessa sessão aqui do encontro marcado com você mesmo. Por que que eu estou fazendo esse vídeo? Vou explicar rapidamente para poder entrar no vídeo. A gente está em dezembro, né? Dezembro de 2020. 2020 foi um ano, está sendo ainda mais um ano assim muito específico, né? Muito particular, muito diferente, eu acho. Não preciso explicar por que você está vivendo 2020 também. Mas então, eu estou impressionado que a gente tenha conseguido chegar até aqui. E nos últimos dias eu fiquei pensando algumas coisas e assim, refazendo o curso da autoescrita, reorganizando, porque eu fechei o curso, mas reorganizando para poder abrir o conteúdo, mas tendo que gravar conteúdos novos. Então eu voltei para os textos das pessoas que tiveram no curso, mais de 2.000 pessoas tiveram no curso, para tentar entender exatamente que alterações que eu teria que fazer nesse conteúdo e o que eu teria que dizer para conseguir realmente ajudar as pessoas a seguirem no processo de percepção das vidas delas e de talvez mudança e de, vamos dizer assim, melhoria na medida do possível, assim, de melhorar condições subjetivas de existência, assim. E é engraçado voltar esse material todo, tá sendo transformador, assim, para mim. E ontem à noite, assim, pensando nesse vídeo, eu falei, cara, eu não sei muito bem o que eu posso dizer, porque eu sempre acho que tenho que dizer uma outra coisa, uma coisa nova, uma outra coisa, uma coisa nova. Conversando com a Flor aqui, e aí eu pensei... Ela falou, não grava vídeo, tá tudo bem, você fez muita coisa já esse ano, você gravou muito vídeo, caramba, você fez muita coisa. E fico até emocionado de falar, engraçado, né? Mas vamos lá. E aí eu falei, não, o que eu posso fazer? Eu posso repetir coisas. Eu posso repetir coisas porque às vezes é muito difícil da gente conseguir introjetar de fato, botar pra dentro, fazer ser nosso, fazer caber dentro da gente, fazer sentido pra gente, essas coisas, né? Tem coisas que eu repito para mim o tempo todo e ainda assim são difíceis de entender, no sentido entender mesmo, fazer caber, não de compreender racionalmente. E aí eu resolvi então fazer esse vídeo aqui, fazendo uma espécie de levantamento das 10 coisas mais importantes que eu poderia dizer para vocês, caso esse fosse meu último vídeo, se eu não fosse mais fazer vídeo, se eu fosse parar esse negócio aqui hoje e acabou, não aguento mais, chega! O que eu diria? O que eu diria para vocês, para me despedir, para deixar vocês seguirem sozinhos? Não que vocês não consigam seguir sozinhos sem mim, sabe? Não é isso, né? Mas assim, é isso, pra gente assim, para eu me sentir assim, razoável no que eu fiz aqui. Não que eu não me sinta. Bom, vocês estão entendendo o meu ponto. Mas, então resolvi fazer esse vídeo. Preparados? Preparadas? Vamos lá, vamos para as 10 regras e possibilidades, diretrizes para uma vida um pouco menos cretina. Vamos lá? Vamos lá. Bom, se você já me conhece, você pode supor que isso não vai ser assim, que eu vou repetir coisas, vou voltar, vou falar de novo, talvez não sejam 10, enfim, mas eu vou tentar fazer isso do jeito mais, prático, organizado possível para mim, e para que isso possa ser de fato, cara, vamos lá, vou ver aquele vídeo de novo, talvez alguma coisa ali funcione para mim. A primeira regra, eu anotei, tá? É verdade, eu fiz de fato 10 pontinhos aqui na minha folha. A primeira regra é a seguinte, não existe bala de prata. Vocês lembram dessas novelas de vampiros? Assim, que tinha aquela bala de prata que era capaz de matar os vampiros. Quando eu era criança, Vamp, né, era o nome da novela, eu assistia essa novela e aí tinha estaca e tal, mas tinha bala de prata. E a bala de prata parecia ser uma coisa capaz de matar qualquer coisa, assim, né? Uma coisa capaz de responder a todas as perguntas. Então, esse conceito ficou um pouco para mim e eu percebo, vendo os textos das pessoas e atendendo as pessoas, eu percebo que existe essa fantasia na gente de que existe uma resposta que serve para tudo, a resposta certa para tudo.
E isso é uma ilusão. Isso não existe de fato. Um ponto fundamental disso é que a cada dilema, a cada problema, a cada enfrentamento que você com o qual você vai se deparar na vida, você vai ter que elaborar de novo uma possibilidade de resposta, uma possibilidade de saída, uma possibilidade de maneira de se colocar. Como é que eu me coloco aqui em relação a isso? Não existe uma resposta única para todos os problemas. Quem te diz isso, que existe uma resposta única para tudo, está mentindo para você. Se você diz isso para você mesmo, você está mentindo para você mesmo. Talvez sem querer, mas você está. Então não existe, tá? Então essa é a primeira coisa, não existe bala de prata. Segunda coisa, não existe moto contínuo. Era uma outra fixação que eu tinha, e essa durou mais tempo, bem mais tempo. Mas o moto contínuo é uma espécie de mecanismo, de dispositivo que funciona com a própria energia que ele mesmo gera. Então, você constrói uma máquina abstrata, assim, como seria se a gente conseguisse construir uma máquina que desafia as leis da física e consegue gerar a própria energia que a alimenta. Vocês estavam para entender? Se não, coloca aí na internet moto contínuo e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu, por muito tempo, tive essa fantasia de conseguir construir uma máquina perfeita, que se autoalimentasse. E isso estava ligado a uma ideia e que é partilhada por muita gente, por isso que eu estou colocando ela aqui, é uma ideia de que você vai conseguir achar uma maneira que a sua vida corra sozinha, que a sua vida ande para frente, ou na direção que ela tem que andar, isso é uma outra questão que vai entrar daqui a pouco, mas sem que você tenha que fazer trabalho, sem que você tenha que se esforçar. Quando eu estou dizendo trabalho aqui, eu não estou falando no sentido neoliberal de trabalho, ou liberal de trabalho, ou no sentido de, eu tenho um emprego e tal. Não é isso, também tem isso, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de esforço, de labor, de, como é que eu faço para laborear, laboratorizar, sei lá, para cuidar dessa coisa aqui, para que ela continue existindo, essa coisa sendo qualquer relação que você tenha, qualquer experiência que você tenha e a sua própria vida. Para a sua vida continuar existindo, você vai ter que ter algum trabalho, você vai ter que cuidar dela. Não tem uma hora que você fala, pronto, posso sentar no banco do carona e deixar a minha vida seguir sozinha. Isso não vai acontecer. Simples assim, não vai acontecer. Senta, chora, fica... você pode bater o pé, ficar com raiva, eu entendo, eu também fico, mas não vai acontecer. Você vai ter que ter um trabalho. Sempre. Em maior ou menor grau, de um jeito ou de outro, não existe moto contínuo. Existe um trabalho que tem que ser feito. Não estou dizendo no sentido, vocês estão entendendo, no sentido de exploração nem nada disso. Estou falando de algo tem que ser feito para que isso continue se movimentando. Uma energia tem que ser colocada aí. Ela não gera a si mesma. Tá bom? Beleza? É isso aí. Vamos lá. Segundo ponto feito. Terceiro ponto, esse já é um pouco mais polêmico. Esses dois primeiros eram fáceis. Esse terceiro ponto já é um pouco mais polêmico. Vamos lá. O romantismo é um narcisismo. Né? Então, lembra desse texto do Sartre, o existencialismo é um humanismo, né? É um texto clássico da filosofia. Quem me pergunta por onde começar o existencialismo, eu sempre indico esse. O existencialismo é um humanismo, texto do Sartre. Ótimo. Então, o romantismo é um narcisismo. A gente tem falado muito de narcisismo aqui, a gente falou de narcisismo no vídeo de domingo, eu e a Flor. Eu falei de narcisismo milhares de vezes, eu não vou repetir aqui os conceitos todos de narcisismo. Um certo sol entrando. Eu não vou repetir aqui os conceitos todos de narcisismo, mas, enfim, vou só aqui falar muito rapidamente dessa noção de que o bom, estou simplificando, mas de que o bom tem a ver com você e o ruim está fora e você não consegue lidar com esse fora, né? Então é muito fácil reconhecer os narcisistas, assim vamos dizer, é fácil a princípio, são essas pessoas que só pensam sobre si, estão centradas em si, só conseguem falar de si, só conseguem perceber o bom em si. Qualquer coisa que discorde delas, elas ejetam, cancelam, fazem desaparecer. Em certo sentido, a humanidade está vivendo um momento narcísico em função das redes, de modo geral, assim, a ilusão de que você é o centro do universo, essa coisa toda. Então, isso é fácil de reconhecer, mas tem um outro lado dessa história, que é o lado do romantismo ao narcisismo, por isso estou falando isso. Que é assim, nessa passagem para as relações de se interessar pelos objetos, de se interessar pelos outros, né? E de se apaixonar, e de querer e tal, então de achar que aquele outro é a razão do seu viver, essa história é a razão do meu viver, é somente ela que me satisfaz, esse negócio todo. Esse investimento tão intenso no objeto, no outro, esse apaixonamento, ele está
sim, tem um apaixonamento, que é uma coisa até bioquímica que acontece, mas esse investimento de idealização no outro como a solução para a sua vida é também um narcisismo na medida em que ele considera que a sua vida vai encontrar um grande sentido, que a sua vida tem que ser especial, que a sua vida tem que ser única, que a sua vida tem que ser maravilhosa. Então, existe um investimento nessa crença da sua vida como algo fantástico que é resolvida pelo outro, mas isso não deixa de ser um processo ainda desse narcisismo, entende? De algo assim, então minha vida merece ser incrível, eu mereço ter uma vida linda, eu mereço tudo isso, eu preciso disso, eu tenho que ter isso para viver, senão a minha vida não faz sentido. Essa crença que é suportada pela narrativa romântica é uma crença narcísica, é uma concentração na sua própria fantasia, na sua própria figura, na sua própria coisa, na sua própria narrativa narcísica, é narcisista. Então quando eu falei milhares de vezes já, o problema não é do romantismo, o problema é do seu narcisismo que acredita, né? É sobre isso que eu estou querendo dizer. Então não é só o sujeito que quer tudo para si, que só pensa em si, que é o narcisista. Estranhamente, esse sujeito que só pensa nesse outro, que vai chegar e tal, que vai salvar, que vai mudar e tal, é um sujeito que está pensando que a sua própria vida exige uma transformação, exige uma mudança, senão ela não tem sentido, né? Então, como eu já falei aqui, vou falar de novo hoje desse conceito do Bolas, desse psicanalista. O objeto transformacional é algo que vai fazer esse outro, o amor, o apaixonamento, o amor romântico, é algo que vai fazer finalmente a minha vida voltar a ter sentido, né? Ou passar a ter sentido. Encontrar aquele sentido que foi perdido, que era o sentido da plenitude, do total preenchimento, do total sentido, né? É assim, vai rolar, uma hora vai rolar. Não vai rolar. Então, o romantismo é uma fantasia narcísica, entende? Então, repete isso para você 1 milhão de vezes, se for necessário. O romantismo é um narcisismo. Espero ter dado para entender, tá? Se não, enfim, olha de novo ou todos os 50 vídeos que eu falei sobre isso já, sobre o romantismo e o narcisismo, tá bom? Não tem, a sua vida não vai ser isso aí. Não vai acontecer. Não vai acontecer, tá? Não vai acontecer, eu prometo, eu juro, não vai acontecer. Não que você não possa ter encontros maravilhosos, você pode, mas você vai ter que trabalhar também, voltando atrás, voltando ao ponto anterior, você vai ter que trabalhar nesses encontros, né? O encontro é a coisa que precede o início de um certo trabalho relacional. É assim que é. E aí que vem o amor. O amor é esse trabalho relacional e a possibilidade de ter prazer com esse trabalho relacional, com esse labor, né? Com esse laborar, com esse cuidar dessa relação. Tá bom? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, eu acho. Se alguém achar que tem outro jeito, fala aí. Eu acho que não tem. Vamos seguir. O ponto 4 tem uma relação muito íntima com esse ponto anterior, né? É uma espécie de repetição. Mas é o seguinte, a sua vida não tem valor em si. É duro, essa já é mais dura, assim. Bem, você pode discordar de mim, especialmente do campo religioso, assim. Mas a sua vida não tem valor em si. Você não vai encontrar, assim, algo que garanta um valor para a sua existência, né? Na escala do universo, vamos pensar na escala do mundo, né? Você é um nada, é uma poeira, uma coisinha, um lapso, um estalo, um instante, um nada. Na escala do universo, você é nada mesmo. Você é poeira da poeira cósmica, entendeu? Nada vai chegar a nada. Isso é, assim, é uma coisa que a gente tem que... Você, não só você, eu também. Mas isso é uma coisa que a gente tem que conseguir entender. A gente tem que conseguir entender o grau de nada da nossa vida. O grau de irrelevância da nossa vida. Ela não tem algo de grande valor. Isso também é né, natural que você pense assim, mas é uma continuidade desse narcisismo também, né? Então, entender que a sua vida não tem valor em si. E aceitar isso é uma abertura, não é assim para você então se enfiar debaixo da cama e chorar até o fim dos tempos, ou pelo menos até a vacina chegar. Não é isso, é para você entender que isso pode ser uma liberação para você poder viver uma vida um pouco mais descompromissada, porque ela não tem um valor em si, ela é o que você pode fazer, ela é o que pode acontecer e ela é a particularidade do mínimo do que é a sua existência. Não é nada, é só isso que é, entendeu? Não é nada além disso, não é nada para onde vai, não é nada o que pode ser, o que deveria ser, como seria a boa vida, a melhor vida, a vida certa, a vida correta. Isso não existe, isso é uma fantasia, isso é uma construção. A sua vida não é nada, sua vida é uma coisa assim, uma coisinha que aconteceu, um lapso, uma coisa, um sopro, um vento, uma brisa leve,
rápida, que passa, um farfalhar das folhas na árvore da esquina. Não é nada além disso. Não importa a metáfora que você quiser fazer. Entender isso é necessário para que você consiga fazer essa espécie de passagem para essa percepção de que a sua infelicidade também não é grande coisa. É duro falar isso. Eu sei que às vezes a gente tem momentos terríveis na vida de muito sofrimento. Eu não estou falando disso. Estou falando de uma certa infelicidade que eu estava dizendo, citando Freud, a passar da miséria neurótica para a infelicidade comum é o objetivo da análise. Passar da miséria neurótica, ele fala histérica, mas enfim, lá atrás, mas a miséria neurótica para a infelicidade comum. Perceber que a sua vida é um certo nada, que ela não tem valor em si, te viabiliza vivenciar uma infelicidade comum. É isso. O que eu sinto, essa infelicidade que eu sinto, é nada além de uma vida comum. É só isso, né? E tudo bem. Experimentar a infelicidade comum, perceber isso como uma infelicidade comum, a sua vida como uma coisa qualquer, ordinária, comum, qualquer, é o que viabiliza, por um outro lado, conseguir ter experiências de felicidade ordinária. Ordinária quer dizer o quê? Assim, comum, prática, corriqueira, com as coisas da vida. Olha que legal, o sol abriu, o sol fechou, o sol abriu, o sol fechou, tem café, esquentou, esfriou, sentei, sorri, olhei, falei, andei. Não tem muito além disso. Eu sei, vocês podem dizer, eu estou falando disso de uma posição de privilégio, tudo mais, eu concordo. Beleza, isso tem limites, é claro que tem. Tem sofrimentos sociais intensos, sofrimentos particulares intensos, sofrimentos muito intensos. Eu sei disso, eu entendo. Mas em alguma medida aí, talvez o que você esteja sentindo seja só uma infelicidade comum. Só a vida acontecendo, uma vida que não tem valor em si. Entende? Tem o que você pode fazer com ela. Ponto. O que você pode fazer com ela? E aí a gente chega à pergunta, fala a ideia, a diretriz 5. Né, que diz sobre a experiência estética de sentido. O que é a experiência estética de sentido? Quando a gente pensa que nossa vida não tem valor em si, a gente pensa que, bom, então não tem sentido. Não tem sentido, nada é nada, niilismo, dane-se, tudo é tudo, nada é nada, não importa, posso fazer o que eu quiser. Não, a gente tem experiências de sentido. E aí elas são experiências estéticas. O que quer dizer experiência estética? Eu falei disso num vídeo aí atrás, não lembro mais qual, mas da ideia da estética como uma organização formal. Não estética assim, bom, estética de clínica de estética, mas enfim, estética de a forma, quando as formas se organizam de uma maneira que te faça, bom, eu consigo olhar para isso, e a ideia do belo que vem daí, né? O belo é uma certa organização formal. A experiência de sentido fez sentido para mim, é uma experiência de organização formal que conecta coisas que não estavam conectadas de uma maneira específica. Isso é um pouco mais complicado, assim, o que ele está falando tal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente encontra sentido nas coisas, por exemplo, quando a gente vai para análise, para terapia e tem uma frase que faz as coisas fazerem sentido, ou quando a gente vê um filme que aquela imagem, aquela cena do filme faz as coisas como que encaixarem, o tal do insight, ou a percepção. Ah, sim, às vezes tem frases que eu ouvi 10 anos atrás que continuam voltando na minha cabeça, e às vezes eu falo uma frase para alguém que eu atendo e eu nem lembro o que eu falei, e um ano depois a pessoa me fala, aquele dia que você falou tal coisa fez todo sentido para mim. Eu falo, eu não lembro, mas tudo bem, talvez eu nem tenha dito, mas a pessoa conseguiu construir esse sentido. É uma experiência estética de organização, de pegar coisas que estavam deslocadas, meio flutuando, numa espécie de constelação, e fazer elas se juntarem numa lógica de sentido. E essa lógica tem a ver com afeto, tem a ver com a experiência de sentir. Sentir só tem sentido se você sentir, né? Fez sentido. Eu senti e fez sentido. Eu senti que fez sentido. Quer dizer que você reencontra algo que te dá, em alguma medida, acolhimento. Algo que te faz fechar uma gestalt, se a gente quisesse fazer. Consegui encaixar. Consegui encaixar um painel no qual eu consigo caber, dentro do qual eu consigo caber. Então, essa cena me cabe, essa família me cabe. Eu consigo olhar aqui e falar, faz sentido, é possível estar aí, é possível estar nessa vida. Isso é uma experiência formal, é uma experiência de encaixe, de organização de coisas, de formas. Entende? E ela só é possível se existir afeto envolvido nela. Então você só consegue construir sentido se você tiver uma experiência afetiva da construção desse sentido. Eu consigo caber aqui, eu me sinto pertencente a isso. Isso é afeto, né? Então, a construção de sentido é uma construção afetiva, formal, estética e afetiva. Dentro desse cenário é possível que eu exista. Né? Então você construiu um sentido. Qual é esse sentido? É um sentido que só você pode construir.
Essa que é a maravilha da história. Porque é você que vai fazer essa organização formal desses elementos. Fazer síntese, juntar coisas que não estavam juntas. Para mim isso tem muito a ver com pensamento. Quando eu consigo juntar coisas, como eu falei no começo do vídeo, tô triste porque eu não estava conseguindo inventar nada novo, sei lá. Para mim tem a ver com conseguir juntar coisas e fazer sentidos. Esses sentidos se perdem, talvez amanhã, talvez no instante seguinte. Eles se perdem, eles se dissipam, mas naquele momento você juntou uma coisa que te fez ter a impressão de que algo pertence, algo comunica, algo se encontra, algo faz sentido, algo significa. Isso é uma construção afetiva. Eu entendo que agora é possível entender que essa minha vida faz esse sentido. Isso é uma invenção, sempre. É sempre uma invenção. Qualquer que seja. É sempre uma invenção, uma construção. Mas a maravilha está exatamente nisso. Uma construção formal. E como que a gente pode fazer essa construção formal? Cada um vai fazer a sua milhares e milhares de vezes. Pergunta é, você está disposto a construir esses sentidos? Você está disposto a fazer essas organizações formais que te possibilitem caber dentro delas, nas relações, no mundo, na sua casa, no seu espaço, na sua vida, quando possível, porque você também não controla tudo, mas quando possível, você consegue fazer experiências de construção de sentido? Dá para entender? É uma experiência. O sentido é uma experiência que se dissipa, que passa, como toda experiência. Ela acontece e passa. Algo se formou ali, algo se conectou ali, fez sentido e passou. E eu sigo. E eu construo um próximo sentido. Entende? Tá. Número 6. Não é possível reconstruir o edifício. O que quer dizer isso? Você tem uma história. Você chegou aí onde você chegou, vivenciando uma interação entre algo que veio com você, sei lá o que, você pode discutir quanto veio, quanto não veio, uma herança, uma carga, como eu falo aqui dos sistemas afetivos sempre. Vocês acharam que eu não ia falar hoje, mas eu falei. E a interação com esse meio, com esse ambiente, com a sua história relacional, né? A sua história relacional, o mundo, né? O mundo, seus pais, seu pai, sua mãe e tal, irmãos ou não, abandono ou não, o que aconteceu ou não, a sua história. E isso construiu um edifício, isso foi fazendo um troço existir. Esse edifício não é perfeito, ele é torto, ele é imperfeito, ele é diferente, ele não é um prédio reto assim, né, todo espelhado e tal coisa, ele não é. Ele é um prédio cheio de reentranças, mas que se sustenta da maneira dele, se sustenta em pé. É uma analogia talvez não muito boa, porque não é em pé que ele tá em fluxo, mas entenda o edifício. Bom, ele tá aí. Quando você pensa que você quer tentar mudar a sua vida, muitas vezes o esforço é para refazer esse edifício, mas esse edifício é você, entende? Então você não pode desfazer esse edifício. Se você, como se quisesse tirar a pedra de fundação, você não vai tirar a pedra de fundação. Se você tirar a pedra de fundação, o edifício cai. O que você pode fazer é organizar melhor esse edifício, entender esse edifício, né? Entender como é que ele foi estruturado, que história que ele tem, como é que ele aconteceu e como é que você pode organizar melhor a disposição de salas, como é que você vai botar, cara, como é que é essa parede aqui que passa, atravessa no meio dessa outra sala, coisa louca, como é que eu posso dividir isso, como é que eu posso reorganizar isso, como é que eu posso viver esse edifício que eu sou. Para isso é fundamental que você consiga realmente reconhecer as suas imperfeições, as imperfeições desse edifício. Como todos temos as nossas imperfeições, todos, assim, a vida não é o Instagram, não é. Então, como é que você consegue reconhecer as suas imperfeições, que em si é um conceito estranho, porque não tem perfeição? O que seria perfeição? Mas considera aí as imperfeições e a partir daí conseguir perceber o quão idiota você é. Idiota eu lembro do dia que eu aprendi o que se queria dizer essa palavra na faculdade de filosofia. O idios, né? O idiota, o idios é o particular, idiosincrático, idiosincrasia, particularidade. Você tem que conseguir perceber que você é uma coisa particular, específica, esse edifício é só seu. Muito embora a sua vida não tenha valor em si, você é totalmente particular. Muito embora você seja uma coisa qualquer, ela é totalmente particular e única. E o que você pode fazer é cuidar desse edifício. Cuidar dele, da particularidade desse edifício. Como é que eu cuido dele para que a organização dele, que dentro da estrutura que ele tem, que está dada a ele, seja a melhor possível. Como é que eu entendo a minha história? Como é que eu entendo como esse edifício foi feito? Qual é a particularidade dessa estrutura para que eu possa cuidar dela da melhor maneira possível? Essa é a grande parte do trabalho. Entender o seu edifício, reconhecer o seu edifício, reconhecer como ele é, não querer implodir, não querer botar bomba na fundação e apertar aquele negocinho que explode, aquele troço, aquela coisa do desenho animado e fazer outro edifício do zero. Isso não é possível, isso é morrer, isso é a morte. Então, como é que você consegue entender o seu edifício, cuidar da particularidade, da idiotice desse edifício, do seu edifício,
entendendo que todos no mundo são edifícios imperfeitos e particulares e idiotas e que, entre outras coisas, é possível e é fundamental conseguir partilhar essa idiotice, essa particularidade, essa fragilidade. Quando a gente consegue entender isso, que todos nós somos edifícios imperfeitos, a gente consegue perceber que o outro também é um edifício imperfeito e o que vai nos aproximar não é a nossa perfeição montada, né, espelhada nesses vidros, é justamente a nossa imperfeição. E a gente consegue falar, olha, eu tenho uma coisa estranha que no meu terceiro andar tem 12 salas e no meu oitavo andar não tem sala nenhuma, é super esquisito, é um vazio danado. Como é que é o seu? E a pessoa fala, ih, cara, não, o meu é o 14º. Que assim, o que tem no 14º? Não consegui nem abrir a porta do 14º. O que tem lá? Não tenho coragem nem de ver. E aí você entende que o edifício do outro também é esquisito. Conseguir partilhar as imperfeições. Essa é a grande parada da construção de vínculos humanos. Todo mundo tem imperfeições. Tem gente que não tem coragem de dizer. Mas você pode ser uma das pessoas que aprende a ter coragem de dizer e aprende a dizer, a partilhar suas imperfeições e a ouvir dos outros, né? E a entender que isso é o que faz uma cidade nesse sentido. Só para continuar com a analogia ruim. Uma cidade de edifícios tortos, né? Edifícios estranhos, mas todos somos, todos seremos. Até virar outra coisa, até deixarmos de ser. Mas a implosão não é uma possibilidade. E aí isso chega ao nosso 7º ponto, que tem a ver com a mudança. A mudança, ou a transformação, mas a mudança, ela não é uma correção, ela não é um apagamento. A mudança não é uma correção, no sentido de que não tem como você mudar a fundação desse edifício. A mudança é uma descoberta. O que a mudança é? Ela é uma descoberta. Ela é uma descoberta do que você pode fazer com esse lugar que você tem. O que eu posso fazer com isso? Então, ela é um processo criativo, que tem a ver com a construção da experiência de sentidos. Ela é um processo de criação. É o entendimento da sua estrutura, o entendimento do seu edifício e um processo criativo que considera que a vida não tem sentido em si, que a sua vida não tem valor em si e que você vai construir sentidos novos para a sua vida e que você pode sim ter prazer em inventar novos sentidos para a sua vida. E inventar novas maneiras de estar, entendendo o seu modelo de funcionamento afetivo, como é que eu funciono no mundo, como é que eu reajo às coisas, como é que eu me coloco. Você pode descobrir prazer em se colocar de outras maneiras, né? Entendendo as suas limitações, a sua especificidade, a sua particularidade, a sua idiotice. Você pode conseguir se colocar de outras maneiras. Como é que faz isso? Prazer com isso. Jogo, brincadeira, vida. A vida pode ter algum prazer nessa estupidez dela. Conhecendo o seu modelo de funcionamento, o seu modelo. Qual é o seu modelo? Ah, eu funciono em geral assim. Varia, mas eu funciono em geral assim. Como é que poderia ser de outro jeito? Será que vale a pena ser de outro jeito? Primeiro você se diverte com isso que você tem. Olha que loucura como eu sou. Olha que loucura. Rir de si. Rir de si. Rir de si. A sua vida não tem valor em si. Ela é uma piada. Ela é uma piada do começo ao fim. Eu sei que às vezes não. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Mas ela é uma grande piada, né? É possível rir dela? É possível rir dela? Ou às vezes não é possível. Mas olhando para ela, entendendo o absurdo que é a sua vida, o estranhamento que ela é possível conseguir se desreconhecer um pouco dela, né? E falar, tá bom, mas e se fosse de outro jeito? Para isso tem um desreconhecimento, tem uma separação de si, assim, né? Tem um olhar para si e falar, mas e se fosse de outro jeito? E se eu tentasse de outra forma? E se eu experimentasse outras coisas, outras maneiras de responder ao que se apresenta para mim, ao que acontece para mim? Considerando o meu edifício, considerando o meu modelo. Mas e se eu tentasse, tivesse essa espécie de coragem de me desreconhecer nesse momento? É possível ou não é possível me desreconhecer um pouco? E experimentar as coisas de outro jeito? Eu não estou falando para você fingir que você é outra pessoa, não é isso. Mas e se eu tentasse falar ao invés de não falar, por exemplo? E se eu tentasse dizer, olha, me incomodou isso que você fez? E se eu tentasse dizer, olha, eu gosto de você? E se eu tentasse dizer, ao invés de não dizer, por exemplo? O que aconteceria? Qual seria a grande tragédia que viria daí? Nesse sentido, a mudança é uma descoberta do novo. Ela não é uma implosão do seu edifício, entendeu? A mudança é uma vontade, uma descoberta e uma diversão, um prazer de experimentar outras maneiras de estar. Espero que tenha entrado aí. Tomara. Vamos lá, vamos seguir. 8. A vida não é linear. A vida não é linear. A vida não é uma progressão assim, ó.
Eu lembro quando eu estava com 30 anos, minha vida estava dando muito certo. Eu estava fazendo uma residência exterior, tudo sucesso, blá blá blá. E eu achei que fosse ser assim, né? Que aí com 31 eu estaria, enfim, seguiria para a lua, né? A ideia era um pouco essa, porque a gente acha que é uma linha assim. Não é. A vida não é linear. O sucesso não funciona assim, o progresso não funciona assim, a felicidade não funciona assim, a coisa funciona assim, ó, com um gráfico muito mais estranho, muito mais esquisito que você não controla, obviamente. Você faz o melhor que você pode com o que acontece. É preciso poder reconhecer as baixas, os low points, como a gente chama em narrativa, as baixas aqui, para poder experimentar as elevações. Se você não reconhece aqui, você não consegue experimentar aqui. E se você está aqui com medo do que pode acontecer no dia seguinte, meu Deus do céu, isso eu reconheço muito, o que pode acontecer, você também não consegue experimentar as elevações de prazer e desprazer, né? É disso que eu estou falando em última análise. Desprazer, prazer, desprazer, prazer, desprazer, prazer. É aí que a coisa vai, né? E é assim que é. Ela não é só prazer, 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 prazer. Porque isso tecnicamente não seria prazer. Enfim, mas tudo bem. Porque você precisa ter variação no seu reloginho homeostático de equilíbrio e desequilíbrio. Sem isso, você não consegue experimentar prazer, né? Sem desprazer, você não experimenta prazer. É concreto, é prático. Não estou falando uma coisa assim, meu Deus, não. É prático. Então, se você não conseguir entender que existe uma variação nessa parada, você não consegue experimentar prazer na vida. Bom, e isso implica nisso tudo uma outra coisa muito séria, terrível, que é a vida é trágica. Tem coisas que você não controla. Ela tá dada, às vezes ela tá dada, ela acontece assim. Ela é trágica. Ela é terrível por milhares de razões. Existe uma espécie de coisa chamada sorte, ou o que quer que seja, ou como é, ou como foi, ou como se deu. Aconteceu assim. Foi uma grande, enorme cagada, mas aconteceu assim. Nem tudo você controla. Isso é assim em milhares de níveis. Tem coisas que a gente consegue mudar, tem coisas que a gente não consegue mudar. Tem coisas que a gente consegue transformar, tem coisas que a gente não consegue transformar. Tem coisas que a gente consegue controlar e tem muitas coisas que a gente não consegue controlar. E isso faz o gráfico da vida ser uma coisa caótica, imprecisa e imprevista. Você pode só lidar com ele e experimentar esse fluxo, essa onda. Onde estamos agora, como seguimos agora, da melhor maneira possível com o que temos agora. Isso leva à próxima, ao número 9. Não existe resposta certa, que aí você pode confundir com lá atrás, que não existe a bala de prata, que é a resposta para tudo, mas aqui não existe a resposta certa. Não existe, essa talvez seja mais difícil de entrar, não existe a resposta certa para uma pergunta. De fato não existe. Existe a resposta possível, a resposta que você é capaz de dar. Você se coloca um dilema, um problema, um enfrentamento, uma dificuldade. Qual é a resposta certa? Não existe. Todos os dias, alguém que eu estou atendendo me pergunta: o que eu faço? O que eu faço? E eu não respondo. E eu não respondo não é porque eu sou uma pessoa assim que gosta de guardar as respostas para mim. Obviamente eu não gosto, né? Mas é porque eu acho que não existe resposta certa. Existe o que você é capaz de fazer naquela hora. Só isso que existe. E isso somado à primeira história lá atrás, de que não existe resposta para tudo, e de que a segunda lá atrás, ou sei lá qual, de que a sua vida não tem valor em si, isso é, na verdade, uma liberação, né? Isso é uma liberação. Não existe resposta certa. Faça o melhor possível. O que quer dizer o melhor possível? O melhor para o seu equilíbrio homeostático de prazer e desprazer, né? Para o seu reloginho de como é que eu vou para cá e tal. Mas não é só sobre você, é sobre o outro também. E como assim? Mas qual é a medida? Não existe resposta certa. Qual é a medida entre mim e o outro? Não existe resposta certa. Não existe bala de prata, resposta para tudo. Não tem. A medida é o possível para o seu equilíbrio e para não arrebentar aquilo que existe em termos de vínculo com o outro, ou com os outros, ou com a cidade, ou com o coletivo, porque isso, em última análise, não é karma, não. Isso retorna para você de fato. Concretamente retorna para você. Então você faz o melhor possível. E às vezes retorna para você ainda assim. Várias vezes. Dá errado nesse sentido. Não existe resposta certa, mas existe dar errado depois, várias vezes. Então é a maravilha também da história. Você faz o que você pode e ainda assim dá errado, porque a vida não é linear. Ela é trágica, ela é estranha. Então você faz o melhor que você pode. O que é o melhor que você pode? É tentar encontrar os seus campos de satisfação, de prazer, entendendo o outro, percebendo o outro. Isso não é uma resposta isso ou aquilo, isso é um exame constante de produção de sentidos, né? De produção de possibilidades, de experiências, de sentido. Não para de ter, não tem a resposta para tudo e não tem a resposta certa, porque não existe uma resposta certa, existe uma resposta possível para você naquela hora. Isso é sério, eu juro que é assim. Entenda as suas respostas, entenda suas limitações, tente experimentar outras saídas, mas perceba e assimile, de fato, não existe a resposta certa. Tá bom? Essa talvez seja a mais importante, não sei lá, o que vocês acham que é a mais importante? E a décima que é a minha preferida na história, por isso que ela é a décima. Estar preparado é tudo. Eu já falei aqui algumas vezes do Hamlet. O Hamlet foi a última peça que eu fiz, que mudou muito a minha vida e que me fez talvez começar esse trabalho aqui.
Eu vou botar aí embaixo na descrição o link desse Hamlet que eu fiz. O Hamlet, num dado momento, e essa tradução que eu fiz não é a tradução, enfim, que talvez você ache, mas num dado momento ele vai fazer um duelo, né, com Laerte. Enfim, é um spoiler, né? Óbvio, mas dane-se. Tudo bem, é o Hamlet, todo mundo sabe. Ou se não sabe, não vai mudar nada. Mas ele vai fazer um duelo com Laerte, né? E aí ele tá com um pressentimento muito ruim em relação a esse duelo. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe se ele quer ir ou não. E Horácio, que é o melhor amigo dele, assim, a pessoa mais próxima dele, a pessoa que ele mais confia no mundo, fala pra ele, não, então não vai, você não precisa ir, não vá fazer isso. E ele fala, não, de jeito nenhum, eu vou. E aí ele falando da morte, sobre a morte, ele diz o seguinte, se for agora, não vai ser depois, presta atenção, se for agora, não vai ser depois, se for depois, não vai ser agora, e se não for agora, em algum momento vai ser. Vou repetir, se for agora, não vai ser depois, se for depois, não vai ser agora, e se não for agora, em algum momento vai ser. E ele encerra, estar preparado é tudo. Nesse caso, ele está falando da morte, né? Estar preparado para a morte. Mas aqui eu estou falando de tudo. Estar preparado para não saber. O que quer dizer isso? Estar preparado para não saber da vida. Estar maleável, poroso, aberto para conseguir responder das melhores maneiras possíveis ao que você não sabe, ao que se apresenta para você. É isso, é viver, né? É uma enormidade de coisas que você não domina e que você tem que estar preparado para não dominar e conseguir fazer o melhor que você pode. E seguir, tendo algum prazer com isso, com essas novas experiências de descoberta. Não tem nada muito além disso. Né? Não tem uma resposta certa e a preparação não é a preparação no sentido de ter controle, de botar uma armadura e de eu vou vencer esse troço. É estar preparado para não saber. Quando eu entendi isso sobre o Hamlet, que no final das contas ele era muito mais um rio que seguia naquele fluxo do que alguém que ia se preparar para uma batalha e que ele ia fazer o melhor possível, o Hamlet de fato mudou a minha vida nesse sentido, né? Eu entendi que não era sobre ser o vitorioso naquela coisa lá e tal, às vezes você ganha, às vezes você perde, ou o que quer que seja, qualquer clichê desses, mas era sobre estar preparado para não saber, para não controlar, para não dominar, para seguir adiante até quando a coisa for, até quando deixar de ser. Né? Se for agora, não vai ser depois. Se for depois, não vai ser agora. E se não for agora, em algum momento vai ser. Estar preparado é tudo. E aí? Né? Você está preparado para não saber da sua vida? Entendeu? No final das contas. Até semana que vem. Tchau, gente.